Gente, boa noite, graça e paz. Que alegria estar aqui com vocês, que o bom Deus sustente e abençoe a todos, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor repouse sobre nós, seu povo. É muito bom estar aqui. Eu tenho, assim, grande carinho pelo pastor de vocês. Reverendo Edermanson é um amigo do coração, é um dos meus pregadores favoritos, sério mesmo. Eu sou muito abençoado através da sua vida, Éder, de sorte que ocupar esse púlpito é um grande desafio, é uma grande responsabilidade. Bem, em primeiro lugar, eu parabenizo a iniciativa. É sempre adequado tratarmos biblicamente acerca do tema da idolatria. E essa conexão com a série Guerra dos Tronos foi, assim, muito bacana. Que o bom Deus fortaleça e sustente a todos. De fato, uma verdadeira guerra pelo trono do nosso coração está acontecendo nesse exato momento. A minha missão hoje é conversar com vocês a respeito do tema Meu Coração, uma fábrica de ídolos. A ideia do coração humano como fábrica de ídolos vem do reformador francês João Calvino em sua principal obra denominada A Instituição da Religião Cristã. Essa obra é gigantesca, é uma obra de grande porte, é uma obra monumental, e ela é dividida em 4 livros. Cada um desses 4 livros possui divisões em capítulos, e cada capítulo possui diversos parágrafos. Pois bem, no primeiro livro das Institutas, que trata sobre o conhecimento do Deus Criador, no capítulo 11, que tem o seguinte título: Não é lícito conferir uma forma visível a Deus. No parágrafo 8º, onde o reformador francês trata sobre a origem dos ídolos, lê-se o seguinte. Eu quero compartilhar com vocês o trecho específico das Institutas, onde se fala a respeito do coração humano como fábrica de ídolos. Quando narra que Raquel roubou os ídolos de seu pai, fala como de um vício comum, donde é permitido concluir que o coração humano é, por assim dizer, uma eterna fábrica de ídolos. A idolatria do coração é difícil de admitir, mas com frequência ela está no cerne da nossa luta. Não gostamos de admitir a idolatria do coração, mas com regularidade essa questão está no cerne da nossa luta. Pense, por exemplo, num homem que responde o mal com o mal, uma pessoa que paga o mal com o mal. Esse indivíduo pode estar idolatrando o Deus da vingança. Pense, por exemplo, numa mulher amarga, uma mulher que se comprometeu com a amargura. Ela pode estar adorando o ídolo da justiça, no sentido de entender que sempre deve ser tratada da maneira que ela acha que merece. Essa mulher que vive amarga entende que o segredo da alegria é encontrar mecanismos, meios para fazer com que as pessoas façam aquilo que ela quer em todos os momentos. E como ela não consegue fazer isso, ela vive amarga. O fato é que permitir que a idolatria siga de forma descontrolada é uma forma deprimente e exaustiva de se viver. Por quê? Porque os ídolos exigem muito e dão muito pouco. Os ídolos do coração exigem muito de seus adoradores. Entretanto, a entrega deles é muito baixa, é muito pequena. Lá no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 1, no verso 25, lemos o apóstolo Paulo afirmando que a idolatria consiste em adorarmos as coisas criadas em lugar do Criador. É mais ou menos o seguinte: em nossa idolatria, nós inflamos alguma coisa que não é Deus, na intenção de que essa coisa criada opere como substituto do Deus Criador. A idolatria consiste nesse movimento.
é darmos a algo criado status, a importância que o Deus Criador deveria ter em nossas vidas. Ou seja, a idolatria sempre perverte, a idolatria sempre corrompe, ela sempre inverte o propósito do Deus Criador com a sua boa criação. Nós evangélicos, nós protestantes, geralmente nos sentimos muito confortáveis ao tratarmos do tema da idolatria. Afinal de contas, nós não temos altares, nós não temos imagens em nossos templos e nas nossas casas. Acontece que idolatria é coisa sutil, é coisa antiga, é coisa altamente perigosa. Acontece que ídolo é qualquer coisa que detenha posição controladora em nossa vida. Como já afirmei, idolatria é coisa sutil, é coisa perigosa. Não é preciso muita coisa para o nosso coração se comprometer com a idolatria. Eu quero dividir com vocês algumas perguntas que podem nos ajudar a identificarmos e a expormos os ídolos do nosso coração. 5 perguntinhas. Primeira delas: qual é a primeira coisa que eu quero que as pessoas saibam a meu respeito? Qual é a primeira coisa que você deseja que alguém saiba a respeito da sua pessoa? Eu possuo mestrado, eu possuo doutorado, eu sou empresário de sucesso, eu sou bem casado, meus filhos estão na igreja. O que mais? De que maneira eu começo as minhas conversas? Como é que você quebra o gelo? É possível identificar ídolos do nosso coração através dessas primeiras abordagens que nós realizamos. O que mais? Onde busco meu conforto quando as coisas estão difíceis? É na pornografia? É no brigadeiro? Vai lá, pega leite condensado e Nescau e vai para o sofá maratonar alguma coisa no Netflix. Não que isso seja ruim, é gostoso, mas não pode ser todo dia, não é? Outra perguntinha: onde é que eu mais busco meu valor próprio? Do que eu mais me orgulho na minha vida? O que mais? O que eu quero da vida? O que realmente me faria feliz? Bem, eu penso que se nós dirigíssemos essa última perguntinha aos personagens da conhecida parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas capítulo 18, eu penso que o fariseu responderia o seguinte: o que eu mais quero na vida é respeito e reconhecimento. Em contrapartida, o publicano responderia: o que eu mais quero nessa vida é perdão e propiciação. Bem, acho que vocês já entenderam que eu quero meditar com vocês hoje a respeito desse trecho do Novo Testamento. Por favor, abra sua Bíblia comigo agora, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, eu que sou um grande pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nessa parábola, gente, 2 homens vão ao templo para orar. 2 homens sobem ao templo para orar, mas apenas um
voltou para casa justificado. 2 homens foram para a igreja, mas apenas um voltou para casa perdoado. 2 homens foram para a igreja, mas apenas um voltou para casa renovado pelo Senhor. Apenas um teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Para compreendermos essa passagem, é importante resgatarmos o conceito de parábola. O que é uma parábola? Esse recurso que foi largamente usado por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, como afirmou um biblista chamado Joaquim Jeremias, parábola é uma história simples, uma história direta, que comunica ensinamentos e verdades espirituais. A parábola se dirige aos ouvintes a fim de os cativar, a fim de capturar a atenção deles e também com o propósito de exigir uma resposta concreta e imediata. A parábola tem essa característica de capturar a nossa atenção e exigir que a gente tome uma postura. A parábola exige uma resposta da nossa parte. O evangelista Lucas registrou 3 parábolas sobre oração que nosso Senhor Jesus Cristo contou. A primeira parábola sobre oração registrada pelo evangelista Lucas está localizada no capítulo 11 e recebeu o controverso título de A Parábola do Amigo Importuno, sugerindo que o foco da parábola é o homem inconveniente que bateu à meia-noite na casa do amigo, buscando suprimentos a fim de hospedar aquela pessoa que chegou em sua casa sem aviso prévio. No entanto, o foco dessa parábola de Lucas 11 não é o amigo que pede, mas o amigo que dá. O amigo que, de acordo com Lucas 11, verso 8, dá tudo o do que tiver necessidade. Esse é o nosso Deus, é o Deus de toda provisão, é o Deus que nos supre, é o Deus que nos sustenta. O foco da parábola de Lucas 11 não é o amigo que pede, mas o amigo que dá, fazendo referência ao eterno e providente Deus. A segunda parábola sobre oração que Lucas registrou está aqui no capítulo 18 e recebeu o título de Viúva e Juiz Iníquo, a parábola da viúva e do juiz iníquo. Como Jesus declarou na introdução dessa parábola, ela trata sobre o dever de orar e não esmorecer. Eu fico muito impressionado com essa perspectiva do evangelista Lucas. Lucas está nos ensinando que oração é deleite, é prazer, é coisa boa, é emoção. Mas Jesus compreendia a oração também como dever, ou seja, como disciplina, como hábito santo e que promove a santidade. E imediatamente após essa parábola vem a parábola que nós lemos, a parábola do fariseu e do publicano, que objetiva auxiliar os leitores a compreenderem o papel, o lugar da graça divina na espiritualidade. Como nas demais parábolas, Jesus escolhe os personagens com muito cuidado e com grande intencionalidade. Os principais atores, os principais personagens dessa parábola são um fariseu, um cara todo arrumadinho do ponto de vista da moral, um cara assim, todo definido por religião e estética moral, e um publicano, um cara que era tratado como assim corrupto e imoral. A parábola começa com aqueles 2 homens subindo ao templo para orar. Aqueles homens são completamente diferentes, contudo, ambos possuem o mesmo desejo. Ambos querem conexão com Deus, ambos
têm fome e sede de algo metafísico, ambos têm necessidade de contato com o sobrenatural. A verdade é que o ser humano é um ser essencialmente religioso, de modo que sente essa vontade, essa necessidade de conexão com Deus, de propósito para a vida. A antiga prática de orar no templo envolvia um momento em que todos ficavam em pé e oravam em voz alta. Meio pentecostal o negócio, né? O costume era o de orar entre os 2 sacrifícios expiatórios diários. Um acontecia de manhã e outro à tardezinha. A parábola do fariseu e do publicano se ocupa com orações diferentes, feitas por pessoas diferentes e que receberam respostas diferentes. A Escritura afirma que o fariseu, posto em pé, orava de si para quem? Para si mesmo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. A gente pode afirmar que a oração dele bateu no teto e voltou. Gente, como eu escutei essa frase na minha infância. A minha mãe direto falava isso: menino, ora direito, se concentra na oração, para de provocar os seus irmãos, senão a sua oração vai bater no teto e voltar. Mais alguém aqui já ouviu isso na infância? A oração do fariseu bateu no teto e voltou. Ou seja, a preocupação última daquele fariseu não era Deus. A preocupação última do fariseu era ele mesmo. Nesse sentido, eu queria dividir com vocês o entendimento de um teólogo do século passado chamado Paul Tillich. Paul Tillich costumava dizer que a nossa religião é a nossa preocupação última. Você sabia disso? A sua maior preocupação é a sua religião. Se a sua maior preocupação nessa vida é com dinheiro, lamento informá-lo de que você está adorando uma entidade que a Bíblia chama de Mamon. Se a sua grande preocupação nessa vida é com dinheiro, você está idolatrando o dinheiro. Se a sua grande preocupação nessa vida é com a sua aparência ou com a sua forma física, você está adorando isso daí, você está adorando um falso Deus, você erigiu no altar do seu coração um ídolo. Vamos analisar a oração desse fariseu. A ênfase da oração do fariseu recai sobre ele mesmo, porque na oração ele se orgulha do que faz e do que deixa de fazer. Olha lá, ele começa se jactando, se vangloriando do que não faz. Ele se considera melhor do que as outras pessoas, porque não rouba, não é injusto, nem é adúltero. Metidinho esse cara, não é mesmo? Acontece que todos nós temos um pouco desse fariseu metido e chato em nós. O retrato desse fariseu pintado por Jesus nessa parábola, revela um sentimento meio reprimido nos crentes. Porque geralmente nós nos achamos melhores do que as demais pessoas. Sabemos que assim, tem gente melhor, mas que eu sou melhor do que uns 95% da população humana, eu sou. Mesmo quando cometemos nossos erros, aliviamos nossa consciência pelo fato de sabermos que tem alguém em algum lugar, cometendo algo mais grave, cometendo um erro pior do que aquele que eu estou cometendo ou já cometi. Então, o fariseu se orgulha do que não faz. Entretanto, além de jactar-se pelo que não faz, ele se orgulha do que faz. Veja lá, eu jejuo 2 vezes por semana. O cara era metido, mas devia ser magro, né? Ao jejum intermitente aí, igualzinho eu e o pastor Éder, né?
O cara, ele se orgulha. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. No Antigo Testamento, o único dia oficialmente prescrito para jejum obrigatório era o chamado dia da expiação, conforme o registro de Levítico capítulo 23. Ou seja, a lei exigia 1 dia de jejum no ano. E o cara aqui jejuava mais de 100 dias no ano. O fariseu também se orgulhava de dar dízimo de tudo que ele ganhava. E realmente era tudo mesmo. O fariseu tinha tanta preocupação em observar o mandamento do dízimo, que ele dizimava a respeito do produto colhido na sua terra, e ele dizimava também a partir de tudo que ele adquiria, pois ele tinha medo, receio de ter comprado alguma coisa de um mercador, de um vendedor que sonegou o dízimo. Quando o fariseu diz que dava o dízimo de tudo, era tudo mesmo. No entanto, a lei de Moisés não exigia a devolução de todo o produto da semente, apenas as 3 grandes colheitas da terra, a saber, o cereal, o vinho e o óleo. O problema do fariseu, gente, não era a sua moralidade. O problema do fariseu não era a sua obediência, mas sim a obediência como instrumento de orgulho e de manipulação. Esse é o problema do legalista. Esse é o problema do moralista. É usar a obediência como instrumento de manipulação. Mais ou menos o seguinte: Senhor, olha, eu jejuo, eu não faço coisas erradas, eu dou o dízimo de tudo. Olha, eu estou fazendo a minha parte, o Senhor que faça a sua. O problema do fariseu não é a obediência, mas o emprego, o uso da obediência como instrumento de manipulação. O fato é que o legalista, o moralista, usa Deus e usa a revelação de Deus para não precisar mais de Deus. Afinal de contas, ele já está fazendo as coisas. Esse é o grande perigo da moralidade. A oração na vida piedosa judaica incluía agradecimentos e petições, mas você que leu atentamente o texto reparou que o fariseu não fez nem uma coisa, nem outra. Ele não agradeceu, nem pediu coisa alguma. Gente, em seu fervor religioso, os fariseus não conseguiam enxergar a essência da verdadeira adoração, por estarem focados demais nas pequenas coisas, na estética, nos detalhes. Os fariseus não adoravam mais a Deus, antes adoravam a si mesmos, adoravam aos seus próprios desejos por estima. Eles enxergavam, detectavam o pecado nos outros, mas não tinham condições de detectarem o pecado neles mesmos. Pessoas orgulhosas estão frequentemente tão focadas nos pecados externos dos outros, que não conseguem ver as próprias atitudes internas que vão gerar os pecados externos que elas desprezam nos outros. Eu queria dividir com vocês agora algo que Robert Jones chamou de diagrama da escadaria para o trono. Então aqui no trono do coração do crente está Jesus. Os desejos estão aqui embaixo. As letrinhas representam os nossos desejos. Então, por exemplo, o desejo de ser amado. B, o desejo de ter recursos. C, o desejo de ser respeitado. Esses desejos não são ilícitos, tá? Ou pelo menos não ainda, ok? Numa vida cristã bem ordenada, os desejos, atendidos ou não, estão aqui, debaixo do governo do Senhor Jesus. Quando meus desejos estão entregues a Cristo, a minha alma encontra sossego. Agora, o que acontece com um coração onde o desejo cresce de forma descontrolada? O desejo ganha pernas. E ele começa a subir a escadaria para chegar lá em cima e passar a competir com Jesus pelo controle da minha vida. Se o desejo
for deixado sem controle, ele vai mandar na pessoa de forma descontrolada e obsessiva. Esse é o problema desses desejos. De alguma forma, meus irmãos, Deus precisa ser maior do que os nossos desejos, a tal ponto de adorarmos somente a Ele. O fariseu, naquele dia, chegou na igreja cheio, recheado de vanglória, de orgulho, de jactância, mas ele saiu de lá vazio. O homem chegou cheio, mas saiu do templo vazio. O que aconteceu com o publicano? O publicano orava em outro canto do templo, ele também se colocou em pé, mas permaneceu assim, meio que distante. Vocês sabem que publicanos eram judeus que toparam trabalhar para os romanos, os dominadores dos judeus naquele período do século I. E eles estavam a serviço dos romanos, eles eram cobradores de impostos. Ademais, também se notabilizaram pelo fato de sempre exigirem mais do que o governo pedia. Então o imposto era 10, eles cobravam 15 ou cobravam 20. Nem preciso dizer para vocês que os publicanos eram odiados pelos seus pares. Eles eram detestados e evitados pelos hebreus em geral. Esse publicano não ousava levantar os olhos ao céu, antes batia no peito, dizendo em alta voz: ó Deus, sê propício a mim. E como é que ele se define? Eu sou um pecador. Eu não sou o cara. Deus, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. Eu sou indigno. No meu coração há imoralidade, meu coração está desajustado. Aliás, o fato dele bater no coração com insistência parece indicar que ele está reconhecendo que a fonte dos seus problemas é o seu coração. O fato desse publicano bater insistentemente no peito parece insinuar isso. Olha, a fonte da minha corrupção está aqui. O meu coração é ganancioso, cheio de malícia, cheio de trapaça. Quantos maus pensamentos eu tenho, quanta impureza. Senhor, sê propício a mim, eu que sou um grande pecador. Na época, a postura de oração convencional era cruzar as mãos sobre o peito e conservar os olhos baixos, mas os braços desse homem permanecem inquietos. Ele bate no peito com insistência, indicando a fonte do seu pecado, o seu próprio coração. Na Bíblia, o coração é considerado como o centro de controle intelectual, moral, espiritual e emocional, uma vez que ele nos dirige, ele nos controla, ele nos motiva. Na literatura bíblica, coração é o vocábulo usado com maior frequência para fazer referência às funções imateriais da alma humana. Como bem afirmou o episcopal John Stott, o coração do problema humano é o problema do coração humano. O coração do nosso problema é o problema do nosso coração. O nosso coração é mau, o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso. Nos filmes, nos seriados, é muito comum esse estímulo, não é mesmo? Você precisa ouvir o seu coração, não faça isso, porque a Escritura está dizendo para a gente, a Escritura é clara, o coração humano é corrupto, o coração humano é comprometido com a perversidade. O coração do problema humano é o problema do coração. O publicano se sente culpado e busca a absolvição, ou seja, ele anseia pelos benefícios de uma expiação. O publicano se sente sujo, mas ele sabe que o Senhor pode limpá-lo. O Senhor pode remover a sua sujeira e ele implora a Deus: ser propício a mim, pecador. Meus irmãos, propiciação significa aplacar a ira e pacificar. Propiciação significa perdão.
E essa palavrinha propiciação é muito frequente nas Escrituras. E eu queria dividir com vocês 3 trechos bíblicos onde encontramos essa palavrinha. Olha lá, Romanos 3,25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixados os pecados anteriormente, ou melhor, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3,25. Agora, um trecho lá de Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Propiciação é a remoção dos pecados. E finalmente compartilho com vocês um texto que para mim é encantador, é quase mágico, 1 João 2,2, referindo-se à pessoa bendita de Jesus Cristo, o apóstolo João afirmou, e ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A maior necessidade de um pecador é de propiciação. A sua maior necessidade, meu irmão e minha irmã, é de perdão dos pecados. A nossa maior necessidade não é de aumento salarial. A nossa maior necessidade não é de um corpo mais definido. A nossa maior necessidade não é de relacionamentos horizontais mais intensos. Não, a nossa maior necessidade é de perdão. E o Senhor, por meio de Jesus Cristo, supriu isso para nós. A fim de nos proporcionar propiciação, Deus em Cristo pagou o preço do nosso pecado morrendo na cruz. E através do testemunho da Escritura, somos informados de que essa nossa maior necessidade foi plena e completamente suprida pelo Senhor em nosso lugar. Como obter propiciação? Como ser perdoado? Correndo para Jesus. Crendo em Cristo, com base na morte de Jesus, Deus decidiu, declarou e prometeu nos isentar de nossa dívida contra Ele, não imputar nossa culpa, cancelar nossa dívida e remover o castigo que nossos pecados merecem. Como a morte de Jesus realiza isso? O Deus que decidiu não usar nossos pecados contra nós, decidiu, porém, usá-los contra seu bendito Filho, Jesus Cristo. A salvação não pode ser comprada por meio do cultivo de bons hábitos. A salvação, a redenção, a propiciação ocorre por conta do que Jesus Cristo na cruz, por conta do que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Na cruz, Jesus reivindicou nossos pecados para si, e hoje, pela fé, aqueles que nele creem podem reivindicar a justiça dele para si mesmos. Meus irmãos, o publicano chegou vazio e saiu cheio. Com o Senhor essas coisas acontecem. Quem chega cheio, sai vazio, mas quem chega vazio, sai cheio, sai pleno do Senhor, de perdão, de graça, de misericórdia. Aqueles que se humilham serão, como afirma a Escritura, exaltados. Eu queria fazer algumas aplicações finais. Cuidado com o orgulho espiritual disfarçado de santidade. Cuidado, hein? O fariseu da parábola não era um devasso. Ele era disciplinado, generoso, religioso e condenado. O motivo de sua condenação, seu coração perverso e a confiança que ele tinha na sua própria moralidade. Isso daí nos alerta a examinarmos se a nossa confiança está em Cristo ou em nossa performance espiritual. Segunda aplicação: não despreze quem Deus preza.
não despreze quem Deus preza. O publicano era desprezado por aquela gente. Entretanto, ele era prezado para Deus. O publicano era mal visto, mas foi exatamente ele quem foi acolhido por Deus. E a igreja precisa continuamente ser lembrada de que o evangelho é para essas pessoas mesmo. O evangelho é dirigido aos pecadores, é para os quebrados, é para os incompetentes, é para os arrependidos, é para os humildes, e não para os moralistas de plantão. O perdão, em terceiro lugar, o perdão é possível e certo para aqueles que se humilham. A justificação do publicano é boa notícia do evangelho. Deus ouve e perdoa quem reconhece seu pecado e clama por graça. Nossa maior necessidade, quarta aplicação, é propiciação. E Cristo nos supriu. A sua maior necessidade, meu irmão e minha irmã, o Senhor satisfez. O Senhor supriu. Nossa maior necessidade é propiciação e Cristo a supriu. O publicano pediu que Deus fosse propício, ou seja, que Deus aplacasse a sua ira e que Deus o perdoasse. E o Senhor fez isso. Finalmente, lembro vocês daquilo que encontramos em Marcos capítulo 1, verso 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a essência do que significa ser um seguidor de Cristo, se arrepender e crer. Essa é a chave para remover os ídolos do coração e instalar Cristo no centro do nosso ser. No arrependimento, há 3 coisas a serem feitas em relação ao pecado. Em primeiro lugar, você deve ver o pecado. Em segundo lugar, você precisa admitir o pecado. Eu sou pecador. Como o publicano fez. Ser propício a mim, eu que sou um pecador. E o terceiro movimento do arrependimento em relação ao pecado é se afastar dele. No arrependimento, que o Evangelho exige, no arrependimento você precisa, em relação ao pecado, ver, admitir e abandonar. Eu quero finalizar essa reflexão compartilhando com vocês uma frase de um teólogo britânico chamado Gilbert Chesterton, popularmente chamado de G.K. Chesterton, num livro chamado Ortodoxia. Essa frase me chama a atenção. No momento em que temos um coração fixado, temos uma mão livre. Repito, no momento em que temos um coração fixado, temos uma mão livre. No momento em que seu coração estiver fixado no Senhor, no momento em que você estiver assim absolutamente, no momento em que os ídolos do seu coração tiverem sido removidos, enfim, no momento em que você tiver um coração fixado, você terá uma mão livre para adorar e servir ao Senhor. No momento em que seu coração estiver fixado em Deus, você terá as mãos livres, tanto para agarrar como para soltar. A vida de fé exige que às vezes a gente agarre, essa promessa é para mim, essa palavra é para mim, esse desafio é para mim. Na vida de fé tem hora que a gente precisa agarrar e tem hora que a gente precisa soltar. Senhor, esse desafio é teu, essa luta é tua. Vitória, nesse caso, só o Senhor pode dar. A vida de fé exige que a gente agarre em alguns momentos, e em outros a vida de fé exige que a gente solte. Mas nós só vamos ter liberdade com as mãos no momento em que o nosso coração estiver fixado. No momento em que temos um coração fixado em Deus, teremos as mãos livres. Que o bom Deus abençoe e sustente a sua vida. A minha oração é que você que compareceu a esse templo hoje, vazio de energia, vazio de força, vazio de ânimo, vazio de perspectiva, vazio de projetos, vazio de esperança. A minha oração é que você que chegou aqui vazio,
A minha oração é para que você saia cheio, repleto da graça, da misericórdia e do perdão que o Senhor tem para nós. Que o bom Deus abençoe a sua vida, que o bom Deus nos sustente para a sua glória. É a nossa petição ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.